Não haverá orações, não haverá comunhão, se vocês que dizem que são um, não tomarem a decisão de viverem uma vida comum, em harmonia, em graça, em perdão, em respeito, em reverência, em fidelidade, em carinho, em cuidado uns pelos outros. Vocês podem orar, 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 e nenhuma oração de vocês chegará a lugar nenhum, porque oração, outra vez, é algo que acontece como comunhão de amor. Sem comunhão de amor, nada de Deus está presente na nossa vida. Ele prossegue um pouco mais, e eu estou fazendo um voo mais do que supersônico para chegar aonde eu quero, que é quando ele descreve a situação daqueles que têm senhores, donos de escravo, perversos, malfeitores, indignos, abusivos, e que chegavam ao ponto às vezes de dizer para um irmão: baixa a calça aí que eu estou a fim de te pegar. O negócio era grave assim. Vocês estão pensando que ser cristão naquele tempo era essa coisa de eu vou apelar para o sindicato? Não tinha nada disso. Você tinha que amar a Jesus contra o ódio dos homens. E tinha que viver o amor de Deus contra a hostilidade humana, fosse ela qual fosse, sem que você pagasse mal por mal. Ao contrário, vencendo todo o mal com o bem. Ele diz àqueles que estavam, inclusive aqui na Capadócia, exatamente isto. Porque se for vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o que é mal. Por isso, não vos entreguem de modo algum a nada que baixe o nível da consciência de vocês. Não importa quem é o patrão, quem é o senhor de escravos, se ele é bom, se ele é ruim, aos bons e cordatos, tratem com toda alegria, isto é fácil. Mas vocês vão ter que aprender a ser de Deus contra aqueles que são perversos. E a maneira de vencê-los não é com o mal, é com a graça que os vai vencendo pelo fato de que o caráter de vocês não muda. Portanto, não vos amedronteis com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo isto, todavia, com toda mansidão, com temor, com boa consciência, de modo em que naquilo que eles falam mal de vocês, eles vão ficando envergonhados de verem o procedimento de vocês inalterável na prática do bem. O interessante é que a gente não tem nada dito acerca especificamente como uma carta de Paulo aos da Capadócia, mas a gente tem essa de Pedro, que descreve o cenário social, que descreve os conflitos imensos que eles viviam aqui, e nos diz, concluindo, o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ou seja, o que ele está dizendo, aquilo que a gente já ouviu de cristãos escondidos, portas disfarçadas para que o inimigo passasse do lado de fora e nem percebesse que tinha gente dentro. Ele diz, não fiquem alarmados com isso. Não entrem em pânico com nada disso. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus aqui na Capadócia. Na medida em que vocês sejam abusados, ainda que tenham que se esconder, ainda que tenham que não se apresentar, porque ninguém é chamado para nenhum tipo de automartírio. Se vocês puderem evitar toda dor, evitem, mas se ela for inevitável, não sucumbam ao ódio nem à amargura. Ao contrário, entendam-se como coparticipantes do sofrimento de Cristo,
para que também na revelação da glória de Jesus, vocês se manifestem exultando, cheios do Espírito de Deus. Se pelo nome de Cristo, aqui na Capadócia, sois injuriados, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como fofoqueiro, intrometido, que se mete no negócio de um outro. Ao contrário, se vocês tiverem que sofrer, sofram o bom sofrimento, nunca o mau sofrimento. Mas, se você tiver que sofrer, sofra como cristão. E não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Não tenha nenhum constrangimento de ser apenas um discípulo do amor de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o homem bom encontra o caminho da vida, como é que vai comparecer diante de Deus aquele que se dedica à maldade? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Aí ele dá aqui um conselho final aos líderes. Aos líderes. Olha só o que ele diz aos líderes. No Brasil está todo mundo parecido com isso aqui, ó. Ele diz, eu rogo aos presbíteros, aos bispos... No Brasil hoje é uma inflação de bispo, né? Apóstolo. São todos uns apústolas, é um negócio nojento, perverso, bandidos. Olha o que Pedro diz, rogo aos líderes que há entre vós, eu, presbítero como eles, a palavra presbítero significa ancião, um homem maduro como eles, com a experiência de Deus, eu rogo que vocês sejam testemunhas do sofrimento de Cristo e ainda coparticipantes da glória a ser revelada. Vivam isto com inteireza de coração, sem se envergonhar, e pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós, não como constrangidos. Quanto é que vão me pagar? É isso que ele está falando aqui. Eu vou se me pagarem bem lá. Quanto é que estão dando lá para a gente pastorear na Capadócia? No meio daquela confusão toda tem que rolar uma grana boa. Pedro diz, não como constrangidos, mas espontaneamente, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Sorte da ganância é o que a gente mais vê no meio da liderança hoje em dia. O homem abençoado é o cara rico, a igreja abençoada é a igreja rica, poderosa. Igrejinha simples, pobre, pastor pobre, está vivendo sob maldição de Deus, não entendeu a visão, nem a bênção, nem o mover. Gente, nós somos todos uns apóstatas. Nós nos desviamos definitivamente do Evangelho de Cristo. Porque o que toma conta de quase todos que eu conheço, e eu conheço quase todos, é a sorte da ganância. Pedro diz, ao contrário, façam isso livremente, espontaneamente, de boa vontade, com dinheiro, sem dinheiro, com pagamento, sem pagamento, não tem nada a ver com isso, é amor. Ele começa dizendo, sem amor ninguém se santifica. Ele diz para o marido e para a mulher, sem amor, nada do que vocês fazem chega a Deus. Ele diz aos escravos e aos pobres, se vocês não amarem os patrões de vocês, até os piores, vocês não estão glorificando a Cristo Jesus nas vidas de vocês. E diz agora a esses líderes aqui,
pastoreiem com amor, sem sórdida ganância, com espontaneidade, com boa vontade, não como dominadores. Essa história do ungido do Senhor, a minha cobertura, se estiver sob a minha cobertura está bem, se estiver fora da minha cobertura está amaldiçoado, isso tudo é anátema. Metam na cabeça de vocês, é apostasia. Quem está dentro dessas igrejas está seguindo apostasia. Quem está obedecendo esses homens está obedecendo lobos vorazes, perversos, criminosos contra o Evangelho. Sórdidos é o que Pedro chama. Dominadores, a palavra é déspotas, dos que foram confiados para serem tratados com amor. Com vocês é diferente, com Jesus é diferente. Antes, sejam apenas modelos do rebanho. Ninguém tem que controlar ninguém, a gente só tem que dar o exemplo. E os outros olham, os outros se inspiram, os outros se constrangem pelo exemplo que você dá e não pela mão de ferro que você usa para controlar ninguém, para abusar ninguém, para dominar de ninguém. Ao contrário, vocês são apenas um modelo humano de beleza a ser observada, e bem-aventurado é aquele que, vendo tal beleza, se inspire e diga: é esse tipo de gente, de ser, que eu quero para a minha vida, é esse projeto que eu quero encarnar na minha existência. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês todos que assim fizerem, receberão uma coroa imarcessível, cheia de toda a glória.